Gravação iniciada, presidente. Ok, colegas, após o intervalo, vamos retomar o julgamento dos itens da pauta da tarde do dia 3 de setembro de 2020. Nós iniciamos, antes do intervalo, o julgamento do item 248 da pauta, da contribuinte Maria Tereza de Andrade Siquieri, de relatoria da conselheira Renata. Nós já fizemos a discussão, né, em verdade, já julgamos o processo, eu só não pronunciei o resultado. Quando eu ia pronunciar o resultado, o Rafael informou que precisaria reiniciar o computador, estava com problema, né, Rafael, no seu computador, tudo. Aí a gente achou melhor, então, fazer o intervalo, interromper, fazer o intervalo e retomar agora, né. Então, tá, em relação ao item 248 da pauta, eu registrei, colegas, assim a decisão da turma. Vejam se vocês estão de acordo com o texto que eu registrei. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se a dedução de despesa médica no valor de R$270. É isso, né, Renata? Restabelecendo-se a dedução de despesa médica. Você colocou de despesas médicas, eu coloquei no singular, põe no singular ou no plural? Para mim, tanto faz. Né? Pode ser no singular. Restabelecendo a dedução de despesa médica no valor de R$270. Ponto. Esse ficou o resultado, então, do item 248 da pauta. Uhum. Agora vamos para o item 249 da pauta, também da contribuinte Maria Tereza Andrade Siquieri, de relatoria da conselheira Renata. Renata, então, pode, passar a leitura do relatório do voto desse item, e se puder também fazer um resumo, desde já agradecemos. Pode começar. Vamos direto lá para o voto, ele é despesas médicas também, e eu vou ler os trechinhos bem rápido. Então, vamos lá. Em seu recurso voluntário, o recorrente afirma que os recibos médicos apresentados se referem a despesas médicas e odontológicas despendidas para si própria e que tem direito à respectiva dedução em sua declaração de rendimentos, conforme autoriza o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda. Afirma que todos os recibos apresentados cumprem os requisitos do RI, de modo que somente caberia a exigência de cheques ou extratos bancários para a comprovação das despesas médicas, no caso de não haver prova documental que preenchesse tais requisitos, uma vez que o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 8º da Lei 99 é claro nesse sentido. Aí eu faço aquela parte teórica, que transcreveu o artigo 8º da Lei 9.250 e o 80 do RIR, de 99, né, que era o dispositivo vigente à época do fato gerador. Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, e desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se pretende sejam devidamente especificados, comprovados com indicação do nome, endereço, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF ou no CNPJ. Compulsando os autos, verifica-se que apenas os recibos fornecidos por Lucimário Bueno Coelho, que estão as folhas 22 e 24, que somam o importe de R$6.000, não preenchem todos os requisitos exigidos pelo artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 9.250, uma vez que não informam o endereço dessa profissional, nem seu CPF, como exige a lei, de modo que não podem ser aceitos para fins de dedução das despesas médicas neles informadas. No mais, os demais recibos apresentados pela recorrente, relativos ao profissional Marcos Vigílio de Lazário, no valor de R$17.550, tá, folhas 20 e 21, e TM Assiste Toco, a ginecológica SC limitada, no valor de R$4.675, tá, folhas 19, preenchem todos os requisitos constantes do artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 3º, pelo que são aptos para comprovar as despesas neles informadas, para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda da recorrente e devem ser aceitos para esse fim. Desse modo, não é lícito ao fisco glosar a dedução de despesas médicas com fundamento e exigência injustificada que não tem previsão legal. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$22.000
e R$122.125. É isso para este caso. Eu estou vendo aqui que na decisão de primeira instância, um dos motivos da decisão de primeira instância é que em alguns recibos não estaria discriminado o paciente, né, o beneficiário do tratamento. Mas isso é algo que já foi superado na Receita Federal, né? A IN 1500 já deixa bem claro que não, quando não está especificado o nome do paciente, presume que tem mesmo. Então isso está superado. Mas a fiscalização glosou também por falta de comprovação do efetivo pagamento, né? Exato. Mas que a gente, no meu entendimento, isso não é exigido pela lei. Tá, não, tudo bem. Deixa eu só ver como é que está aqui no... O Rê, ela tinha caixa para isso, ou tinha condição para isso? Sim. Sua declaração de imposto de renda, sim. Deixa eu só ver como é que está na notificação fiscal, eu já devo estar em condição de votar. Só um instantinho, vocês podem olhar aí também se quiserem. Ela falou que fez os pagamentos da despesa em dinheiro, né? Oi? Ela falou para a fiscalização que pagou as despesas em dinheiro. É o que ele só fala, né? Tá. Alguém que quer mais examinar o processo? Todos estão em condições de votar? Eu estou olhando aqui a decisão ainda, porque teve a solicitação ver se a glosa foi em relação à falta de comprovação do efetivo pagamento para todos, porque ela não comprovou o efetivo pagamento para nenhum, não é isso? Na notificação é isso que está, né? Glosou por não comprovar efetivo pagamento. E intimada, a contribuinte informou a fiscalização que ela fez o pagamento em moeda corrente, dinheiro, né? Que é estranho, né? Vamos combinar, né? Ninguém... Mas tudo bem. Aqui eu coloco aqui no relatório. A autoridade fiscal esclarece que, em virtude dos valores envolvidos, a recorrente foi intimada a comprovar a efetividade dos pagamentos e a utilização dos serviços relativos aos profissionais em questão. E que a glosa das despesas decorreu da falta dessa comprovação nos termos solicitados. Foi isso mesmo, eu estou vendo aqui no acordo. Fundamenta o pagamento, a comprovação no artigo 73 do RI. A matriz legal é o parágrafo 3º do artigo 11 do Decreto-Lei 5844.
Já está em condição de votar, Francisco? Já. Tá? Colegas, eu vou fazer a coleta individual dos votos, tá? Nesse caso aqui. Luiz, como que você vota? Segundo VGI para negar provimento do recurso. Ok, Luiz. Gregório, como você vota? Com a relatora. Relatora. Márcio, como você vota? Só confirmando, Renata, não houve a necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço médico, correto? Não. Só do pagamento. Né? Só a prova do pagamento. Uhum. A fiscalização pediu que ela comprovasse o efetivo desembolso, pagamento do valor, né? Eu acompanho a divergência. Para mim, na verdade, comprovar que teve o tratamento não é assim o mais relevante, é o pagamento. Porque eu posso fazer um tratamento e alguém pagar para mim, entendeu? O mais importante é que o ônus tenha sido do contribuinte, né? Então, eu vejo que a fiscalização muitas vezes pede a comprovação da prestação do serviço. Isso ajuda, corrobora, é mais um elemento tal, mas não é, o mais importante para mim é o desembolso do valor, né? Você então, Márcio, você acompanha a divergência? Isso? Eu acompanho a divergência, acrescentando apenas o parágrafo 3º sempre do artigo 11 do Decreto-Lei 5.844, que fala que todas as deduções estão sujeitas à comprovação e justificação a juízo da autoridade lançadora. Se a autoridade lançadora entendeu por bem exigir o desembolso, a prova do desembolso, e ela não demonstrou o desembolso, o dedutivo deve ser. Márcio, observação. A juízo da autoridade lançadora ou julgadora. A autoridade julgadora, no caso a gente, também tem esse juízo aqui de avaliação para fazer. E se achar que está resolvido e não precisa mais de comprovação, não precisa só a autoridade lançadora. Lei, ele fala só lançadora, ele não fala julgadora. Mas a instrução normativa fala julgadora. Mas aí é um decreto-lei que tem força de lei, a instrução normativa não poderia ir contra a lei, mas tudo bem, isso aí é divergência que a gente pode discutir. Ela não está indo contra. Ela está indo de acordo e dando uma ampliada, mas ela inclui o julgador como pessoa apta a fazer esse juízo da prova. Com relação a essa isso eu falei sempre porque eu joguei várias vezes, sabe? Quando se trata dessa IN 1500, eu nunca concordei com ela particularmente, porque o fato não é a essência dessa dedução é que a despesa tenha sido necessariamente com o dependente, aliás, com o beneficiário, o próprio contribuinte, ou seus dependentes que constam na declaração, tá? Então, quando você vê um recibo em branco só dentro do pagamento, eu não consigo pressupor que seja para ninguém, entendeu? Eu não consigo pressupor que tenha sido necessariamente para o contribuinte. Ele pode estar assumindo um ônus mais de um tratamento que não foi realizado para ele, e o objetivo dessa dedução é exatamente que o tratamento médico tenha sido, a lei, inclusive, é expresso nisso aí, né? Tenha sido para ele, o próprio contribuinte, ou então para algum dependente que esteja, que consta na declaração. Não é nem todo tipo de dependente. Esse é aquele que consta na declaração. Então, quando quando a CN veio, eu nunca concordei com ela, nunca em tempo nenhum, porque eu acho que ela assim, foge da essência da própria que está escrito na própria lei. Não é esse o objetivo da lei, o objetivo não é trazer qualquer despesa. Ela adjetiva o tipo de despesa que tem que ser feita, contribuinte aos seus dependentes. Se não tem no recibo o nome da pessoa, eu não consigo presumir que seja do contribuinte, a não ser que tenha outro elemento de prova que faça, que complemente isso aí. Por exemplo, se o valor traz assim, um tipo de tratamento específico, um tratamento dentário, um tratamento médico, do qual fica especificado que aquele valor é da pessoa, às vezes existe esse puramente assim, eu sinceramente nunca concordei com a SN. Como a instrução normativa não é lei, aí é que eu não concordo mesmo, né? Eu
eu prefiro ficar com a literalidade da lei. Ela é muito clara, a lei diz que é do contribuinte dos seus dependentes. Então, você precisa provar que o tratamento foi feito para onde ajuda aí. E com relação ao valor, pelo fato, assim, de ter pago em espécie, eu acho que foge um pouco da razoabilidade, mas tudo bem. Eu já votei, eu voto por negar provimento do recurso. Foge da razoabilidade em que sentido? Até hoje, você pagar R$23 mil, foi pago em espécie? No total, é 17.550, 4.675. Em espécie. Em espécie. Certo, bem. Porque, mesmo sendo em espécie, esses valores devem ter saído de alguma conta bancária, né? Supõe-se. Depende, se ela recebeu em dinheiro, também guardou dinheiro em casa. Porque convenhamos, assim, é a forma de pagamento menos utilizada, até porque a questão de segurança é você andar com o valor dessa. Eu não estou dizendo que necessariamente não tem havido. Até porque quando você faz esse tipo despesa médica, quando você sabe que vai ter que apresentar ao fisco uma comprovação, e o fisco vai atrás dessa informação, mesmo que eu tivesse o dinheiro, eu não daria em espécie. Eu procuraria deixar registrado em algum lugar, porque se houver a inquirição, eu vou ter como comprovar isso aí, né? E não é nem só para essa operação, é também para aquela outra do acréscimo patrimonial, para caracterizar dispêndio também, né? Mas é isso aí, o meu voto é por negar provimento. Ok. Tá, o Luiz está negando o provimento. Eu já tinha passado para o Luiz, já estava no Márcio, né? Rafael. Acompanha a relatora. Relatora. O Francisco vai... Francisco, como você vota? Vou acompanhar a divergência. Divergência. Ana, como vota? Eu acompanho a relatora. E eu vou acompanhar a divergência. Então, no caso aqui, tivemos um empate, colegas. E aí é aquela história lá da lei, tá? Viu, colegas, em que pese entendimentos dos mais variados, né? No meu entendimento, quando há voto de qualidade, há um acordo da turma, tá? Mesmo que o voto seja, mesmo que um conselheiro tenha um voto de maior peso, quando há voto de qualidade, a decisão é da turma, né? Por exemplo, se essa alteração legislativa que teve aí, que retirou o voto de qualidade em algumas situações, em vez de ter tirado, tivesse passado o voto de qualidade para um conselheiro dos contribuintes, por exemplo, hoje é o presidente da turma que tem, né? Tivesse passado para o vice-presidente, daí no caso seria o Gregório, continuaria sendo um acordo da turma. A turma chega num acordo, né? Quando dá empate, a turma não chegou num acordo. A lei chega e diz, como a turma não acordou, a lei decide. Vale a decisão mais favorável, né? Então, eu sei que podem entender diferente, mas cada um tem um entendimento. O meu entendimento é que, nesses casos, não é um acordo da turma, é uma determinação legal. A turma empatou, no caso de empate, vale a decisão mais favorável, né? Mas antes não era também? Não. Só que a lei dizia o contrário. Não, antes não era, antes era diferente. Lene, é o nosso primeiro acordo no mundo inteiro. Oi? A gente tem que mudar a Constituição para isso, entendeu? A lei, porque eu tenho um acórdão em âmbito colegiado. Eu dizer que eu estou, por determinação, sem estar fazendo um acórdão é porque existe um acordo. Esse não é um princípio. Então, não, existem diversas regras no direito comparado em outros países para desempate. E nem por isso existe a possibilidade de deixar de ser um acórdão. Então, acordam os membros, sim, que houve um empate. E como a lei determina que, em caso de empate, quem ganha é X ou Y, essa é a conclusão. Mas eu não posso iniciar a frase sem estar dizendo acordam. Eu acho que, de verdade, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi desde que eu nasci.
Porque eu estou em âmbito colegiado, estou fazendo um acórdão. A gente acorda uma coisa, é um acórdão. Então, eu tirar a palavra acórdão e sinceramente, eu acho que isso aí, no futuro, se alguém pegar para ver isso aí, porque eu acho assim, de verdade, Dani, eu fiquei assim, transtornada de ver uma bizarrice sem tamanho. Não é porque é o que eu quis ou não. É porque a gente está em um colegiado fazendo um acordo, que é chegando às nossas vontades a uma só, e dentro dessa vontade, a lei às vezes vai determinar uma coisa. A lei podia dizer. Eu teria que colocar como você falou. Acordam os membros do colegiado em empatar, ou em não chegar a uma conclusão. Sendo assim, aplica-se o disposto no artigo 19, teria que ser alguma coisa assim. Porque a decisão final aqui não é um acordo da turma. É um acordo porque a gente acordou que havendo empate, eu não acordei. A lei disse que o contribuinte tem razão. Você acordou em discordar da relatora. Houve 4 pessoas discordando da relatora. Então, diante disso, temos um acordo firmado. 4 pessoas discordando e a lei diz que isso. Não, bem, é aquela história, né? A lei Dani, não pode ser uma vaidade acima de um ordenamento jurídico que está... Eu entendo, a vaidade de vocês ficou um pouco balançada com essa nova determinação do empate. Mas, assim, a gente está fazendo um acordo. Tá. E aí o acordo diz, havendo um empate, quem ganha é o contribuinte, porque teve uma mudança na lei. Pronto, mas é um acordo isso aqui. Eu quero aplicar a literalidade do verbo acordar. E, no caso aqui, não é um acordar. Mas antes também, então não era. Antes eu também não acordava. Não. Antes era. Porque... Não, antes também não era. Vamos ser práticos. Como era o cenário antes? Você tinha um empate, 4-4, aí a lei determinava que o voto do presidente tinha uma qualidade. Mas na prática, na prática era 4-4. Não, bem, vamos ser práticos. Era 4 conselheiros votando de um jeito e 4 conselheiros votando de outro jeito. Nominalmente houve empate. Aí o que é que a lei estabelecia? O voto do presidente, ele é qualificado. É um voto de qualidade. Mas nominalmente houve empate. E aí isso se dava um acordo. Agora continua tendo um empate. A gente aceita. Antes, o voto daquele que tem o voto de qualidade decidia a favor ou contra a fazenda, a favor ou contra o contribuinte. Aquele que tinha o voto com maior peso decidia, e ele faz parte do colegiado. Então, o colegiado está decidindo. Né? Agora, não existe isso. A turma empatou. E aí, agora, o que fazer? A turma não decidiu. Bem, você não está sendo prático. Nominalmente, não mudou nada. São 8 pessoas votando. Continua tendo empate. Só que antes era dada uma solução para esse empate e agora é dada outra solução para esse empate. Ponto. Claro que sim, Dani. Claro que sim. Dani, claro. Por essas folhinhas de raciocínio, eu sou obrigado a dizer que antes eu também não acordava. Eu acordava por obrigação legal. E quem tem a permissão de ter um voto de qualidade é a lei também. Pela lei você tem a possibilidade de voto de qualidade. Cada um ser humano a mais votando. Bem, a gente pra falar a verdade, a gente nem existe aqui contencioso administrativo. Para mim, na hora que eu fiz aquele voto, eu acabei de destruir o contencioso administrativo que está lá na Constituição. Eu não tive aqui um segundo grau. Se eu não tenho um acordo, não existe. Se eu estou falando que não tem um acórdão, os membros, não houve um acórdão. Se não teve um acórdão, eu não tive contencioso administrativo. Eu destruí todo o sistema por conta de uma vaidade, quer dizer, acórdão ou não. Desculpa, Dani, acórdão? Acordamos. Eu acho que ficou estranho mesmo, porque acordam e a lei determinou, mas o que eu entendo que o Dani está colocando, e de certa forma eu acho que é razoável, é que antes tinha um voto com peso 2. E agora não tem mais voto com peso 2. É a mesma coisa que tivesse, Francisco, o mais antigo da turma tivesse um voto com peso maior, o mais novo um peso menor, quem está no meio um peso médio, o presidente cada um tivesse um peso, e na hora de decidir o resultado fosse uma média ponderada. Aí seria o acórdão os membros do colegiado, perfeito. Aí eu discordo dessa ponderação, mas cada um tem um peso, é o acórdão da turma. Agora não existe isso. A turma não chega a um denominador comum,
não conclui nada e a lei chega e diz, vale a decisão mais favorável, ponto. Eu entendo que não é um acórdão, antes era, agora não é. Mas então nem tem contencioso administrativo, acabou o contencioso. Se não tem um acórdão na segunda instância, veja como a situação é exatamente a mesma, só que a solução que é dada aqui é diferente, porque a situação é a mesma. A nova lei fala que no caso de empate vai prevalecer a decisão mais favorável ao contribuinte, ponto. O que é que falava antes? Que ainda fala, né, porque não foi revogado, pelo menos não expressamente, que os cargos de presidente, de turma de câmara, de não sei o que, em caso de empate, a situação é a mesma. Em caso de empate, se houve empate, então não houve acordo. Antes, em caso de empate, a decisão do presidente é a que ia prevalecer, não é verdade? Se empatasse. A solução que é dada. É a decisão do presidente que poderia ser para um lado ou para o outro. Agora não tem isso. A lei dizia antes, em caso de empate, o presidente decide. Agora a lei diz, em caso de empate, quem for a favor do contribuinte decidiu. Quem? Agora que acabou de ser Renata. Amanhã pode ser João, depois Mariano, e pronto. Mas é igualzinho. Existe a lei antes determinando que o voto de um ia desempatar. Agora também a lei determina que o voto de um desempata. Ana, só que esse muda caso a caso. Ana, antes, quando empatava, era a turma que decidia quem que ia ganhar. Ou o contribuinte, ou a fazenda. Era a turma. O integrante colegiado, com um voto maior, era a turma. Agora, quando não era a turma, claro que não era a turma. Claro que era a turma. Não, era um conselheiro. O voto dele tinha peso 2. A turma, ele faz parte da turma. Não, claro que não. Claro que não. Não, pelo amor de Deus, claro que não. Agora não é. Não, claro que não. Não, Deni, a mesma. Era a turma, porque antes, esse voto qualidade, ele podia ser para um lado ou para o outro, certo? Não existe mais isso agora. É sempre para um lado. O que mudou foi a solução. O que mudou foi a solução, mas a situação é a mesma. Empate entre 8 conselheiros. No caso de empate, como é que era antes? O voto do presidente tem peso 2, ponto. O voto qualificado. Agora, no caso de empate, favorece o contribuinte. Nessa nova configuração, o resultado não era uma decisão da turma. Não. Antes era. Eu sou obrigado a deixar registrado aqui que se você acha que com a nova legislação a turma não chega a um acordo, então nos meus 3 anos de CAF eu nunca cheguei a um acordo nos meus votos. E eu quero deixar registrado que eu estou trabalhando num lugar fictício, porque isso não é um contencioso administrativo se não tem um acordo. Ponto. Bom. E existem situações, a lei podia dizer assim, olha, se tiverem 2 votos pró-contribuinte, o contribuinte ganhou. E a gente ia estar acordando dentro disso. São 8 membros, mas eu resolvi hoje que 2 votos para o contribuinte ganhou. Não tem problema nenhum dizer isso, o CPC já teve regra com isso antes. E aí, era um acórdão da turma. A gente acordou que teve 2 votos pro contribuinte, e por esse acordo de ter 2 votos e a lei determinar que a regra é essa, o acórdão da turma é esse. Mas daí, sim, se forem 8 integrantes, e se 2 votarem a favor do contribuinte, vamos supor, já vale a decisão a favor do contribuinte, é uma decisão da turma. Agora também, são 4, é a adesão da turma, que tem 4 de um lado, 4 do outro. Pois é, justamente. Na prática, a solução agora, teoricamente, é mais justa, porque antes era voto de 1 que definia o voto da turma. Agora são votos de 4, seja lá como for, que vai definir o resultado. Tá bom. Gente, mas então tá, isso é uma discussão que vai longe, então vamos... Eu não vejo como ir longe, eu acho... Não consigo enxergar como... não sei. E essa, para deixar registrado aqui, é uma redação que está sendo utilizada por todas as turmas, inclusive turmas extraordinárias. Não é eu que estou inovando, tá? Inclusive, quando eu adotei a primeira vez isso aqui, eu fui consultar as turmas extraordinárias, foram as primeiras turmas que usaram essa redação, e eles registraram assim. Eu achei coerente, né? Em que pese a divergência de vocês, eu achei coerente, e eu passei a registrar, tá? Dani, nem sempre o que todo mundo está fazendo, ou mais gente fazendo, é o certo, tá? Não é porque tem todas as turmas, ou mais turmas fazendo, que quer dizer que... Eu achei coerente, né? Ou mais já... Não, eu não acho nem que esteja... Pelo contrário, né? Dizem que quando todo mundo estiver indo para lá,
pense bem claro se ir para lá que não é o errado, né? E pense em ir para cá, porque talvez a manada que esteja errada. Em geral, é quem está errado mesmo, né? Então tá. Por isso que eu não sou Flamengo, viu? Só para deixar claro. Tá certo. Então tá, gente. Então, no item 2, vai ficar assim, não fiquem bravos comigo. No item 249 vai ficar assim, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de 22.125, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Dene, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. Ok? Essa ficou a decisão para o item 249. Agora vamos para o item... Eu só sugiro que nós somos peões dentro de um jogo, que a gente consulte depois isso aos bispos, ao rei, rainha, consultar o presidente da Câmara, Mário, ou consultar a presidente da sessão, a Maria Helena, como seria a melhor forma de expressar o resultado desse julgamento, para que aí não precisasse haver disputa dentro da turma entre sim ou se não. Nós simplesmente acataríamos como acata-se o disposto da lei. E, colegas, nada impede, aqui é tudo um conselheiro, nada impede que qualquer um da turma encaminhe, de repente, um e-mail para o CARF, para alguém do CARF, até para o Mário, presidente da Câmara, perguntando, é assim mesmo, o que você acha? Ou, se tiver uma sugestão, né, tiver uma outra ideia de redação... Veja, essa não é a primeira vez que a gente está decidindo dessa forma, aplicando a nova legislação. O fato é que, agora especificamente falando, o presidente ele trouxe uma colocação que ele apenas não tinha trazido. Eu, pessoalmente, nunca tive problema com a redação do dispositivo, tal como foi anunciado aqui agora. Zero problema. Mas o fato foi um comentário no sentido de que, na legislação anterior, a turma chegava a um acordo, e na legislação vigente, a turma não chegou a um acordo. Isso aí foi o que, abre aspas, me incomodou agora, entendeu? E a razão da minha manifestação. Mas em relação à redação do dispositivo, para mim, Gregório, como conselheiro, zero problema. Mas fica registrado aqui, a gente acordava antes e a gente acorda agora também uma nova legislação. Ok, Gregório, ok. Gente, só um negócio. Vocês estão vendo 2 Francisco de Apino também ou sou eu? Eu tava até contando e tentando... Não, o detalhe dos dois não estão mexendo, estou mais assustado com isso ainda. Gente, já resolvemos a história do voto, nós vamos ter 2 votos do Francisco ali, já resolveu. Vocês resolveram o problema do empate e botaram 2 bichos, né? Foi isso? É o gêmeo univitelino dele. Tá, colegas, vamos lá então. Agora vamos ao item 250 da pauta, também da contribuinte Maria Tereza de Andrade Siquieri, também de relatoria da conselheira Renata, é o último dessa contribuinte. Renata, então pode passar a leitura então do relatório do voto, se puder também fazer um resumo, a gente agradece. Vamos lá para o voto, despesas médicas também, tá? Então, vamos lá. Em seu recurso voluntário, a recorrente afirma que apresentou todos os documentos para fiscalização, inclusive com os comprovantes ou cheques referentes ao pagamento das despesas médicas, que foram parcialmente acatadas e que a comprovação por meio da apresentação de cópias de cheques é desnecessária, pois apresentou os recibos encaminhados pelos profissionais de saúde, anexando novamente, inclusive, a impugnação. Contesta a decisão recorrida, que entendeu por manter a glosa das despesas médicas ao argumento de que os recibos e nota fiscal apresentados pela recorrente não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, mas somente os serviços prestados, e que caberia impugnante a contribuinte trazer aos autos a comprovação da efetividade dos pagamentos das despesas médicas através de cópias de cheques nominativos e ou comprovantes de transferências de depósito, e no caso de pagamentos feitos em espécie, extratos bancários que atestasse a coincidência das datas e valores com as despesas supostamente incorridas, conforme já mencionado na notificação de glossamento. Tá vendo, Márcio? Se você perguntar, esse é o fundamento da DRJ, tá? Não é perguntar se o serviço médico foi prestado ou não, é cópia do efetivo pagamento. Afirma que os cheques só deveriam ser apresentados na falta de documentos que preencham
os requisitos legais, só contribuinte falando, o que não é causa dos autos. Pois bem, aí artigo 8º da Lei 9.250 que eu transcrevo, o artigo 80 do RIR, e aqui embaixo. Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite a dedução, né, aquela história, né, se for do contribuinte dos seus dependentes, e se o recibo preenche os requisitos. Compulsando os autos, verifica-se que apenas os recibos fornecidos por Thaís de Araújo, que somam o importe de 6.620, não preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 8º, parágrafo 1º e 3º, uma vez que é possível verificar que não informa o endereço desse profissional, como exige a lei, de modo que não podem ser aceitos para fins de dedução das despesas médicas ali informadas. No mais, os demais recibos apresentados pelo recorrente relacionados no quadro abaixo preenchem todos os requisitos constantes do artigo 8º, parágrafo 1º e 3º da Lei 9.250, pelo que são aptos a comprovar as despesas neles informadas para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda da recorrente e devem ser aceitos para esse fim. E aqui eu relacionei os recibos, os valores e em que folhas eles estão. Eles somam esses valores, tá? São vários recibos que somam esses valores aqui. Talvez esses menores aqui sejam recibo de 800, um de 500, não sei se ou são recibos que somam isso eu não lembro. Mas esses 18 e 200 aqui, eu acho que são recibos que somam esses valores, que estão a folhas 24/25. Esse aqui que soma 800 também deve ser mais de um recibo, que está aqui folhas 28 e 29. Desse modo, não é lícito ao fisco glosar são despesas médicas com base em fundamento injustificado que não tem amparo na lei. Diante do exposto, volto no sentido de dar provimento a parcial e recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 19.500. É isso para este caso. Renata, esses valores, esses pagamentos foram feitos a pessoas físicas ou também a clínicas? Não consegui te entender, Luiz. Esses pagamentos foram realizados, os tratamentos que foram realizados por pessoas físicas, assim, profissionais, pessoas físicas, ou prestados por clínico? O recibo é o recibo de uma clínica ou de uma pessoa física? São pessoas físicas. Tem uma clínica, Wilson Melo AJ, aqui o último, Wilson Melo AJ Júnior Clínica de Ortopedia, aí tem Jussara Montaldi, que é uma pessoa física, e Marcos Virgílio de Lazari é uma pessoa física também. Mas o serviço prestado foi pela clínica, né? Hã? O recibo foi emitido pela clínica ou pelo profissional? O Marcos Virgílio de Lazari foi pelo profissional. O que foi pela clínica, CNPJ. Aí tem nota fiscal? É nota fiscal. Nota fiscal dos serviços? Sim. Olha só, essa questão de pagamento, de conferir pagamento, é uma coisa assim meio que a Receita poderia ter como fazer isso no seu sistema, sabe? Essa informação, se o profissional como se diz, declarou, o profissional que recebeu, declarou, né, a Receita tem como saber se esse pagamento se efetivou. Tem a declaração de MED atualmente, do passado havia, tem um sistema específico que tem como saber os profissionais que foram remunerados naquele ano calendário e por quem, tá certo? Por quem. Seria uma forma muito mais prática de fazer esse batimento do que como se diz, essa interpelação do contribuinte, essa oitiva do contribuinte para trazer isso daí. Com toda certeza. Porque traz todas essas discussões que a gente tem aqui, tem lá na DRJ, quer dizer, ocupa uma mão de obra... Ele podia fazer o serviço, se ele quisesse, né? Recurso, quer dizer, na verdade, só deveria vir esse questionamento como quando a própria Receita não tivesse como saber isso dentro dos seus próprios sistemas, né? Ou seja, seria apenas aqueles pagamentos que não constassem não constassem, assim, em algum sistema que o determinado profissional recebeu. Isso hoje, já faz algum tempo que a Receita tem como saber disso. Aí, quer dizer, porque se o cara recebeu e o profissional recebeu e não declarou, é outra história, né? O contribuinte que recebeu o serviço não tem nada a ver com essa história aí. Agora, os recibos são inúmeros. Eu estou perguntando que eu estou
eu tenho um problema aqui para acessar, que eu estou no computador só, quando eu acesso, trava tudo. O contribuinte, ele emite o tratamento, está dizendo que é para ele, para o contribuinte, ou não há discriminação do beneficiário do tratamento? Com certeza, eu olhei tudo, chequei tudo, eu não faria isso se eu não tivesse visto e checado tudo, é para ele. Não, eu sei que é para ele, eu sei, porque não tem aquela IN 1500 que baixa que se não tiver identificado o beneficiário do tratamento, pressupõe-se que é a pessoa, né? Não, para ele, tudo certinho. Ok. E se eu não me engano, esse Marcos Virgílio de Lajara, acho que até tratamento odontológico. Já pode votar, presidente? Pode. Luiz, o motivo determinante da fiscalização foi falta de comprovação do efetivo pagamento, tá? Não... E o da DRJ também, até transcrevi aqui. Luiz, pagamento. Você quer ver a nota fiscal, Luiz? Pode, se você colocar, eu agradeço. Vou compartilhar aqui rapidinho, então, presidente. A minha internet, eu tenho que fazer uma escolha, ou eu faço o vídeo, ou eu fico olhando os documentos. Se eu abrir, trava tudo aqui. Aí, tá vendo? Sim, de Campinas, Maria Tereza, Maria Tereza, consulta médica. 12 de janeiro, 12 de novembro, tranquilo. Perfeito. Isso aí... Amigo, eu trabalho direitinho, você sabe. Eu sou chata. Esse documento aí mostra que foi pago. Isso é verdade. Mostra que foi pago. Não que foi pago pelo contribuinte, mas que foi pago, né? Então, tá. Então é isso. Podemos votar, então? Vamos fazer igual ao anterior. Luiz, como você vota? Vou acompanhar. Antes de eu colher os votos, só um instantinho. No caso desse processo item 250, a conselheira relatora está encaminhando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 19.500. Ok? Luiz, como que você vota? Vou acompanhar. Relatora? Isso. Gregório, como você vota? Acompanha a relatora. Relatora. Nesses casos aqui, Renata, só para concluir, né? O motivo teu para dar esse provimento é o mesmo do anterior, né? Sim. Os recibos atendem às formalidades e tal, né? Então, tá. A improcedência da impugnação por conta da DRJ também foi igual ao anterior, foi por falta de comprovação de pagamento. Exato, exatamente. Então tá, o Gregório acompanha a relatora. Márcio, como você vota? Eu divido pelas mesmas razões anteriormente apresentadas. Ok. Rafael, como você vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Relatora. Francisco? Eu acompanho a divergência. Divergência. Ana, como você vota? Eu acompanho a relatora. Tá, e eu acompanho a divergência. Então, nesse caso aqui, será por maioria de votos. Acordam os membros aqui. Só um pouquinho. Enquanto o presidente digita a resolução, eu estou copiando na pasta o processo próximo 251, que talvez sinta alguém sinta a necessidade de explorá-lo, então eu recomendo que enquanto eu estiver fazendo a leitura, vocês baixem para o computador, caso alguém queira prescrutá-lo. Tem umas palavras que estão difíceis de falar com o aparelho. Prescrutá-lo está difícil. Você está com aquele aparelho transparente que você falou que você ia usar? Vou. Legal. Eu queria fazer só uma colocação aqui. Em relação a esse processo, Francisco? Não em relação ao processo, não, ao julgamento em si.
Posso só pronunciar o resultado desse, então? Claro. Colegas, em relação ao item 250 da pauta, vai ficar assim, então. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 22.125. É isso? Tá? Não, 19.500. É 19.500. 19.500. Desculpa. Eu fiquei na dúvida. É 19.500, tá certo. 22.125 é do anterior, né? Tá certo. Imagina, vou dar até mais do que era para dar. Daí vou levantar 3 minutos. Só um instantinho, 2 segundinhos. Tá. 2 segundinhos. Acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 19.500, nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. Negaram provimento ao recurso. É isso aí, ok, gente? Esse é o item 250 da pauta da contribuinte Maria Tereza de Andrade Siquieri. Você quer 3 minutinhos, Renata? 3 minutos. Então tá. 2 palhinhos. Então tá bom. Francisco, pode falar. Eu tô olhando aqui, esse foi o 6º processo da tarde de julgamento. Eu tenho, por exemplo, o primeiro meu aqui, primeiro e segundo, naturalmente não vai chegar nele hoje, porque tem um monte de processo na frente aí, mas se eu fosse jogar um deles só, eu iria levar quase esse resto desse tempo aqui pela extensão deles. Naturalmente não vou chegar nele. Então, eu queria colocar o seguinte, como eu só jogou 6 até agora, se alguém que está nessa sequência, os próximos, de repente, se fossem processos muito extensos e alguém tivesse outros processos rápidos na frente, não seria o caso, de repente, de antecipar, para a gente dar uma Boa ideia. Eu acolheria, Francisco, mas eu vou te fazer uma contraproposta. Esse Ricardo Kretschmann, que é o próximo da pauta, esse cara está pautado desde abril. Desde abril ele deve estar esperando a proclamação, já são quase 6 meses. Eu até entendo a preocupação mesmo da pauta, e a gente teve a sorte do Rafael ter jogado aquela dezena numa carrada só, da Vale, ontem. Foram mais de 20, né, Rafael? Mais de 30, né? Com os repetitivos acho que dá quase 30. Mas eu fico preocupado porque esse processo está desde abril pautado. Desde quando começou a pandemia, ele está pautado, ele nunca pôde ser julgado, e talvez esse moço, esse rapaz, esse senhor que seja, ele está esperando já o resultado dele há 6 meses ou 5 meses. E isso me preocupa um pouco, quando ele fica muito antigo, quando ele fica muito já... O parâmetro de temporalidade, ele é muito importante também dentro da análise processual. E, Márcio, você consegue fazer no tempo que falta para terminar? Consigo. Eu botei o processo na pasta, consigo fazer, mas eu preciso também dar atenção de vocês, porque ele é um processo fácil, mas ele é trabalhoso, mas ele é fácil. Ele é trabalhoso pela extensão, são depósitos bancários que vão ser analisados, alguns pormenorizadamente. Mas ele não é um processo complicado. Bem, se dá tempo da gente fazer agora... Posso começar, então? Quer anunciar logo? Tá, então tá. Viu, Francisco? Dada a manifestação... Não, uma preocupação pela temporalidade do processo. Ele já tem... Olha, eu fiquei feliz que o processo da Unimed saiu na terça-feira, o da Via saiu, ele já estava há muito tempo também, eles também eram do mesmo lote. Esse processo meu de amanhã, da Mary Weikart, ele está desde o ano passado aqui na nossa turma. Pois é, isso afeta a temporalidade dos processos, isso prejudica... Eu não entendo por que ele não faz um FIFO com esses processos, né? O tal first in, first out. E a gente tem coisa velhésima. E em vez de entrar primeiro na pauta, né, a gente fica pondo as coisas mais novas. E os é uma sugestão da próxima pauta, presidente. Começar sempre as sessões com os tirados de outros meses. Porque aí força a análise dos mais antigos, né? Você bota, por exemplo, 10 de cada... se você reparar na pauta, aquela pauta que eu fiz primeiro, que eram 40 processos por período, né, que eu mandei para vocês agora de setembro, eu tinha colocado na primeira metade de cada dia os retornos. Ótima ideia. Ótima ideia. Mas vamos, anuncia para eu não pegar o tempo do Antônio. Então tá bom. Do Marco Antônio. Colegas, então agora nós vamos
fazer o julgamento do item 251 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. O contribuinte é Ricardo Kreitmann. Márcio, então pode passar a leitura do relatório, já pode passar para o voto, e se puder fazer... Eu vou fazer um relatório simples. E se puder fazer um resumo, desde já a gente Vou fazer. Trata-se de um lançamento que caracterizou a omissão de rendimentos presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada do contribuinte epígrafe, referente a 6 contas bancárias. Durante o procedimento de julgamento em primeira instância, foi convertido, esse colegiado converteu em diligência, então este caso converteu em diligência, a fim de verificar se a cotitular de algumas das contas conjuntas, então das 6 contas que ele tinha titularidade, 3 eram conjuntas. E foi baixado em diligência para verificar se ela havia sido intimada, a senhora Elizabeth Kreitmann. E foi verificado que ela não foi intimada a comprovar a origem dos depósitos. Isso até provocou a anulação de um processo paralelo a este, que é um processo referente ao lançamento contra ela, contra a Elizabeth Kreitmann. Eu queria deixar isso claro. O contribuinte, naturalmente, ele pede a nulidade do processo pela ausência da intimação da cotitular. Eu não vou ler tudo, mas eu vou invocar aqui a súmula 29. A súmula 29 do CARF, ele fala o seguinte: os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede a lavratura do auto de infração, com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares. A norma é clara, embora extensa, não é caso de nulidade, mas é caso de exclusão. Então, eu rejeito a preliminar de nulidade, porém, tendo verificado que os contribuintes apresentam declarações em separado, trago as provas aqui nos autos, nas folhas 164 a 175, tem as declarações da Elizabeth Kreitmann. São as declarações simplificadas, mas são separadas das do contribuinte. Não há informação de dependente, não há informação de cônjuge, não há marcação de declaração em conjunto. Então, por serem declarações separadas, ambos deveriam ter sido intimados. Não tendo sido intimados, deve-se excluir do lançamento todos os lançamentos, todos os depósitos bancários de origem não comprovada referentes às contas bancárias com cotitularidade. Esse é o primeiro ponto. Então, ao final desse primeiro trecho, aplicando a súmula CARF 29, rejeita a preliminar de nulidade, mas decide pela exclusão da base de cálculo do auto de infração dos valores referidos na tabela número 3, contas conjuntas, as folhas 17 e 18, que vou fazer aqui a remissão para mostrar para vocês como estão estabelecidas. Só me dei 2 segundos. Compartilhar a tela. Então, está assim, desse jeito no processo. Ele faz uma tabela de contas conjuntas, são 3 bancos, Banco Matone, Banco de Boston e Banco Citibank. Dá um total, aí tem também aqui que já está combinado com as duas, mas dá um total de 10 mil em 2003, 14 mil, aqui tem também uma quantidade, principalmente em 2001. Então, esse é o primeiro ponto, é a exclusão da base de cálculo dos rendimentos dos depósitos bancários de origem não comprovada para os quais não foi intimada a cotitular da conta corrente, das contas correntes. Então, sobraram para análise, na minha análise, no meu atual estágio do processo, 3 contas bancárias. Eram 6, excluí 3, sobraram 3. Passemos, então, a análise. Ele menciona, o contribuinte, que a decisão de primeira instância não enfrentou um depósito no valor de 50 mil em 12 de junho de 2002. Márcio, só um minuto, o Gregório está travado, não sei se ele caiu... Está travado? Alô? Não, então tá, então ouvindo, a imagem dele está travada só. Show, ele voltou. Ele se resigna, ele fala que a decisão de primeira instância não enfrentou esse depósito de 50 mil, que seria depósito da mesma titularidade. Eu me valho do permissivo do parágrafo 3º, artigo 59, em que, se eu puder decidir a favor do contribuinte no tópico postulado, que é esse aí em particular, como eu vou dar mérito a ele, eu não vou declarar a nulidade da decisão de primeira instância, até em honra dos princípios que regem o processo administrativo fiscal e o processo administrativo como um todo, entre os quais a celeridade.
Bem, então a gente sabe que não é considerado transferência de contas da mesma titularidade. Ele apresenta aqui, isso eu vou tirar depois do voto, a imagem. Essa aqui é a microfilmagem do cheque. A microfilmagem do cheque permite que a gente veja que o nome dele é Ricardo Kretschmann, que está no verso do cheque, e também está identificado a Ricardo Kretschmann. Vocês conseguem perceber isso, não conseguem? Tá, a Ricardo Kretschmann e a Elizabeth Kretschmann do lado. Mas é muito difícil de olhar porque ele está ilegível. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás dos extratos. Esse extrato aqui, ele evidencia a compensação desse cheque, que é o cheque de número 88. Vocês podem ampliar aqui a tela, vocês vão ver o documento no valor de 50 mil. Também aqui, cheque compensado de 50 mil, é uma conta dele. Está lá em cima, Ricardo Kretschmann, Banco Boston. Já o demonstrativo consolidado do Banco Safra ilustra a ocorrência do depósito em cheque comentado, depósito em cheque no mesma data de 50 mil. Eu não vejo como negar provimento a esse ponto, pela coincidência de datas, pela coincidência de nomes, é claramente um depósito do mesmo cheque com contas diferentes do mesmo titular. Então, também estou excluindo da base de cálculo esse valor de 50 mil. A partir de então, o contribuinte enumera alguns erros que, a seu ver, viciaram o lançamento. E a gente vai analisar ponto a ponto. O primeiro deles, esse item 1, é a informação que consta na planilha de crédito sem origem comprovada, referente ao depósito em cheque no Banco Boston, no valor de R$600, não condiz com a informação fornecida pelo próprio Banco Boston, pois em nenhum momento houve depósito deste valor nessa data nesse banco. O extrato do Banco Boston, referente ao período de 30 de março a 30 de abril, não contém, então eu botei a página que é justamente para vocês pesquisarem, não contém o lançamento referente ao depósito de cheque no valor de R$600. A toda evidência, a autoridade lançadora deve haver cometido erro na confecção da planilha, pois houve um depósito de cheque neste valor e neste dia e ano, porém no mês de junho, e não no mês apontado, que é abril. Todavia, como este lançamento reporta-se à conta conjunta para a qual não houve intimação do cotitular, excluída da base de cálculo, o vício está, então, sanado. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele acusa, ele diz que não recebeu o valor de 50 mil na data de 12 de 6 de 2001. Quero lembrar a vocês que em 12 de 6 de 2002, ele depositou um cheque de 50 mil. E aqui a gente está em 12 de 6 de 2001. O extrato de poupança do Banco Safra, referente ao mês de junho de 2001, não contém lançamento referente ao depósito de cheque no valor de 50 mil. Também entendo tratar-se de erro na confecção da planilha, pois houve depósito de cheque nesta data, neste valor e neste dia e mês, mas em 2002, como já discutido. E assim eu também decido pela exclusão desse valor. Faço agora a vênia, só para mostrar que a página 25, a partir da página 20 do processo, eu quero mostrar para vocês, vou compartilhar a tela rapidamente, que isso vai ser importante, tanto para agora quanto para depois. Vocês estão vendo aqui no meio da tela, 422, tem 3 lançamentos, correto? Um lançamento de 50 mil, um lançamento de aproximadamente 92 mil e um lançamento de 3 mil. Se nós formos na tabela adiante, no ano de 2002, nós vamos ver os mesmos lançamentos na mesma conta bancária, nas mesmas datas e nos mesmos valores. Então, tanto esse valor de 50 mil, quanto esse valor de 92 mil, quanto esse valor de 3 mil, a toda evidência, por não estar constatado em nenhum lançamento, em nenhum informe de rendimentos bancários, em nenhum extrato bancário, é erro na confecção da planilha. O auditor provavelmente considerou duplicado. Ele deve ter copiado uma planilha em cima da outra, nesses valores, nesse período, nesse banco, e aí provocou esse erro. Então, a mesma coisa que ele traz no 3 e no 4. E aí eu trouxe os extratos para mostrar que ele bota desse jeito assim, ó, também tendo razão, tem razão contribuinte, pois há indícios de que a autoridade fiscalizadora considerou em duplicidade os lançamentos na conta ante a coincidência de datas e valores. A gente vê aqui, ó, ele botou extrato a comprovar, é o mesmo valor, ele pediu para comprovar isso. A autoridade fiscalizadora requisitou ao Banco Safra, mediante RMF, extratos de movimentação desta conta. Os resultados estão nessas folhas, onde podemos perceber não haver movimentação na mencionada conta bancária em dezembro de 2001.
Na conta poupança, tão pouco ao extrato deste mês-ano, não havendo crédito ou depósito bancário necessário para constituir a previsão fiscal do artigo 42. Também excluo, portanto, os lançamentos de 10/12/2002 eu diria que em certeza absoluta, foi duplicado por erro na confecção da planilha do auditor fiscal. Para concluir, ele fala que as folhas 13 do processo refere-se que os totais dos depósitos de origem não comprovada montam nestes valores e que os valores das contas conjuntas do impugnante e de sua cônjuge foram rateados para fins de tributação à razão de 50%. Todavia, somados os valores lançados para cada um destes contribuintes, verifica-se divergência com todos os valores totais acima referidos. De fato, o contribuinte tem razão. Olha, deu um trabalhão esse processo, viu? Dá para notar que deu um trabalhão. Eu fiz toda a planilha, eu refiz as planilhas, eu trouxe as planilhas e fiz os cálculos do lançamento e, de fato, identifiquei divergências, mas são divergências pontuais, como vocês podem ver lá embaixo, de R$1, de R$90 e de R$10. Eu fui atrás de cada uma dessas divergências. A de R$1, a de R$10,50, desculpa, é porque ele considerou a movimentação do Banco Matone 10.125 em vez de 10.135,64. Bate certinho com o erro identificado. A divergência de R$90, ele inverteu 1.327 por 1.237. É um erro, inclusive, de digitação, que é comum acontecer. E a divergência de R$1, ela é irrisória, mas ela também vai ser apontada por esse mesmo tipo de natureza. O que acontece é que nessas situações a auditoria terminou por considerar a base de cálculo inferior a que na realidade foram identificados nos depósitos de origem não comprovada, favorecendo o contribuinte nesse ponto, sem produzir prejuízo à defesa, pois se este relator pôde identificar e relatar as inconsistências, quanto mais poderia ter feito o recorrente que teve oportunidade processual para tanto. Não é caso, portanto, também de nulidade nesse ponto que ele ventila, mas sim de correção da irregularidade, da incorreção ou da omissão com permissivo do artigo 60 do PAF. Para concluir, depois de fazer toda essa análise, então, eu excluí três bancos do hall de bancos, que são os bancos em que não houve intimação da cotitular, excluí o lançamento de 50 mil em junho de 2001, excluí os lançamentos de 50 mil em junho de 2002 por ser réplica do junho de 2001, excluí o lançamento de 92 mil e de 3 mil e tanto, também por ser réplica de 2001, e aí eu cheguei a essa planilha. Percebam nessa planilha, então, que o lançamento caiu significativamente e o lançamento, ao cair, ele chama a atenção para a aplicação da súmula CAF 61 também. Então, eu excluo todos os lançamentos abaixo, inferiores a 12 mil, pois em nenhum dos anos calendários seu somatório ultrapassou 80 mil. E o lançamento passa a conter apenas esses 3 depósitos, que são os depósitos de valor bastante significativo que não entram na súmula CAF 61 e para os quais o contribuinte não apresentou nenhuma documentação comprobatória da origem ou da natureza, nesse caso, porque a origem já passou, né, da natureza do rendimento. Conclusão, eu excluo os valores das contas conjuntas, com base na súmula CAF 29, o valor de 50 mil por se tratar de movimentação bancária entre contas no mesmo titularidade, o valor de 50 mil por ser um erro de confecção na planilha, assim como os valores de 92 e 3 mil, de 10/12 de 2002, e eu vou até adicionar isso ao final deste procedimento, porque é importante demarcar que isso vai acontecer, alguém caiu, a Ana caiu. É importante demarcar que isso vai acontecer ao final do procedimento, ou seja, a contabilização da súmula CAF 61 ocorre apenas depois que a gente detectou quais são os lançamentos que devem permanecer de origem não comprovada. Então, como todos esses não são lançamentos de origem não comprovada, mas são erros, inconsistências, mesma titularidade, depois de tudo isso, deve ser excluídos os depósitos bancários de origem não comprovada iguais ou inferiores a 12 mil, no teor da súmula CAF, estou acrescentando o número 61. É como voto, presidente, dando provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte, rejeitando a preliminar de nulidade e expurgando o lançamento. Tudo isto é numerado, ou, se quiser, do outro lado, mantendo no lançamento apenas aqueles depósitos bancários de origem não comprovada que eu indiquei. Era trabalhoso, mas ele não é difícil, basta prestar atenção que ele... Eu estou vendo como é que a gente põe isso no dispositivo da decisão.
Outra coisa, o item E ali, você está aplicando aquela regra dos depósitos inferiores depois do julgamento? Claro. A gente primeiro tira o que não é para ser lançado, isso é lógico até. Por exemplo, transferência tem mesma titularidade, ele não pode entrar no cômputo da 61. Duplicação, não pode entrar no cômputo, a gente tira depois, a gente não tira antes, porque a gente prejudicaria o contribuinte se tirasse antes. Porque aí a soma poderia passar de 80 mil. Uma coisa é você ter lá depósitos nesses requisitos aí, né, inferiores a 12 mil, que não ultrapassa 80 mil no ano, que o contribuinte efetivamente comprovou. A fiscalização estava certa em fazer o lançamento daqueles valores, mas o contribuinte no contencioso veio e comprovou. Beleza. Aí não seria o caso de aplicar a súmula. Mas aqui o que o Márcio está fazendo, e no meu entendimento de forma correta, foi expurgar do lançamento aqueles valores que sequer deveriam constar, porque não houve intimação do co-titular, porque foi duplicado no levantamento fiscal, para daí sim aferir se é o caso de aplicar a súmula ou não, e no caso sim. Eu posso só falar uma coisa, Renata? 4 horas. Esse é um processo de 4 horas? 4 horas. Misericórdia! Eu ia até fazer essa pergunta, falei, mas deixa eu ficar quieta, senão isso aqui tá tudo gravado. Eu falei, vou ficar. Eu pensei, quando eu peguei esse processo, vou baixar em diligência, mas aí depois eu disse, não dá para eu resolver, eu só vou ter muito trabalho. Nossa, eu pensei em diligência aqui também, mas... Não precisa de diligência, eu não tenho dúvida, só deu trabalho, mas eu não tenho dúvida. Eu precisaria, evidentemente. Talvez não, eu ia demorar muito mais que você, né, com certeza. Mas, não precisa, sentar e fazer, e olhar, prestar atenção, ver tudo e tal, não sei o que. Presidente, eu sei que é um processo trabalhoso, se for para sair em vista, que saia em vista de mesa, porque dá tempo de aferir todos os... Porque eu deixei tudo pontuado, então dá para ir só no extrato e conferir. Eu não vejo que seja um processo de vista para próximo mês, mas dá para fazer uma vista de mesa se quiser conferir, bater extrato, bater alguma coisa que ainda ficou em dúvida. Eu acho que eu fiz bem claro, deixei tudo muito claro. A vista nem é questão de mesa, precisa ter uma vista mesmo. Márcio, me tira uma dúvida. Excluindo esses valores, igual você montou a tabela aqui, qual que fica a base de cálculo ainda para o lançamento? São 3 lançamentos de depósito de origem não comprovado. Eu botei logo depois. A base de cálculo, eu não sei quanto é que vai ficar. Tá aqui. 92 mil em 2001, 49 mil em 2002 e 195 mil. Porque são 3 lançamentos. Calma aí, qual página do teu acordo que tá? É a penúltima página, Rafa. Eu faço assim, sendo assim, excluídos os lançamentos iguais ou inferiores a 12 mil, a autuação passa a conter apenas... Eu vou mostrar aqui rapidinho. Já achei o quadro que você fez. Se vocês olharem as folhas 20 a 25 do voto, vocês vão ver que a maioria dos valores lançados são todos mesmo inferiores a 12 mil. E aí a gente tem que sair excluindo o banco que não pode ter, que é o banco de intimação do co-titular que não foi intimado, mas vai ser tudo valor pequeno, com exceção desses 3. Valor pequeno assim, entre aspas, né? Pequeno depende de quem. Que são esses 3 que não se adequam à norma e não foram comprovados. Só uma coisa, eu preciso de um texto assim mais fácil de... Execuível? Bota conforme... Dá provimento parcial nos termos do voto do relator. Mas eu estou achando que eu vou tirar esses lançamentos, sabia? Porque eu não sei se eu deixo os que sobraram, porque aí o cara pode simplesmente ir pelos que sobraram e pronto, ou é melhor deixar ele executar do jeito que ele achar melhor. Eu trouxe isso também para ilustração. Depois eu vou fazer a revisão da acordo, vou tirar as imagens, deixar só as emissões de página. Eu não sei se eu deixo, eu vou só dizer isso. Deixar tudo que fica referência para o cara ver e se orientar para na hora dele executar. Não, mas na hora dele executar, ele vai aplicar a súmula CAF 61, né? Eu posso só deixar isso, fica mais claro. Gente, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Hoje é quinta, amanhã é sexta, termina. Eu vou pedir vista de mesa desse aqui, só para eu montar o dispositivo da conclusão, tá? E aí a gente... Perfeito. Tá? Só para não ficar muito em aberto, sabe, Gregório? Até dava para colocar assim,
nos termos do voto de relação. Vamos ver, na pior hipótese a gente põe assim mesmo, como você falou, Gregório. Se eu ver que está difícil mesmo de montar um texto, eu faço assim como você falou. Tá bom? Presidente, aproveitar que eu estou com a palavra, então esse vai sair de vista de mesa, já dei para... Amanhã a gente termina ele, ou de manhã ou à tarde, só vai faltar eu pronunciar o resultado. Vamos ver aqui, peraí. Colegas, alguém gostaria de fazer um comentário em relação a esse processo? Alguém gostaria? Eu estou dando uma olhadinha ainda aqui na decisão da DRJ, só para entender. Não, colegas, vamos fazer o seguinte, vista de mesa, tá? O Francisco dá uma olhadinha, quem quiser dar mais uma olhadinha, amanhã, então, eu só consulto a posição de cada um e eu já pronuncio o resultado, tá bom? Parabéns, amigo Márcio. Oi? Parabéns, amigo Márcio. Obrigada, amiga Renata. Perfeito. O Marco Antônio levantou a mão, Dene. Parabéns, Márcio. Parabéns, Márcio. Pode falar, Marco Antônio. Presidente, já preciso bater o ponto. Falta 4 minutos, no meu relógio aqui faltam 4 minutos, deixa eu ver aqui, não está aparecendo, para 5 horas, para 6 horas, aliás. Colegas, vamos encerrar então a sessão? Esse aqui, então, a gente finaliza, eu faço a coleta dos votos amanhã de vocês e já pronuncio o resultado, tá bom? Ou de manhã ou à tarde, vamos ver quando vai dar. Dene, eu tenho uma resolução, eu consigo fazer em 1 minuto. Ai, meu Deus do céu. Marco, você tem 4 minutos, me espera um instantinho aí, Marco. É porque resolução, eu acho que a gente devia dar prioridade, que a gente nunca sabe quando ela vai voltar também, né? Então, rapidinho, qual que é? O 262, Valdeci José Giacomelli. Colegas, Márcio 262. Tá na pasta lá? Tá na pasta. Eu vou falar aqui em linhas gerais. A minha proposta de resolução é o seguinte: o contribuinte, ele recebeu depósitos bancários de origem não comprovada de sua conta, tá na pasta. E ele informa que esses depósitos bancários são da empresa de que ele é titular. Valdeci José Giacomelli, são da empresa de que ele é titular. Então, ele fala assim: os recursos depositados na conta pessoa física são referentes a receitas obtidas pela PJ, devidamente escriturados em sua contabilidade, tendo em vista que a empresa não possui a conta bancária, os depósitos eram depositados na conta da pessoa física com a finalidade de compensação dos cheques recebidos. A autoridade lançadora complementa que todos os valores justificados através de emissões de notas fiscais foram depositados na conta corrente Banco Bradesco, pertencente à pessoa física. Então, a autoridade lançadora também atesta que os valores foram depositados na conta corrente da pessoa física. Ante a coincidência de datas e valores de depósitos bancários efetuados na conta da pessoa física com as notas fiscais de prestação de serviços apresentadas durante a fiscalização, a autoridade lançadora concluiu, em meu entender com razão, não se tratarem de distribuição de lucros e dividendos, até por não haver coincidência de datas e valores registrados nos livros fiscais contábeis. O contribuinte vai dizer que se tratam de lucros e dividendos da empresa. Somou a isto o fato de o contribuinte não haver devolvido à pessoa jurídica a receita depositada em sua conta. Então, concluiu o pagamento de valores ao título que não distribuição de lucros ou dividendos. Em relação a uma outra infração, que é a omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada, desculpa, a primeira é de omissão, essa é de depósito bancário, ela também se tratou no mesmo molde da anterior. Com base nos fatos e fundamentos contidos na acusação fiscal, a tributação não decorreu da impossibilidade da distribuição de lucros e dividendos, mas da confirmação de que os pagamentos pela prestação de serviço eram realizados diretamente na conta da pessoa física e não da jurídica. Contudo, e aí por isso que eu vou baixar em diligência, a autoridade lançadora não verificou a eventual e possível ocorrência de bis in idem. Que o que aconteceria em qual caso? Aconteceria no caso da pessoa jurídica contabilizar aquelas notas fiscais na sua conta e os valores serem depositados na conta da pessoa física. Aconteceria bis in idem aí caso a pessoa jurídica tivesse capacidade de distribuir lucros e dividendos. Me parece até muito claro isso. Ou seja, nesse caso, decorreria da tributação de rendimentos na pessoa física já oferecidos à tributação pela PJ, até o limite legal de distribuição de lucros e dividendos, e ter o recorrente afirmado que os valores foram contabilizados e os tributos devidos recolhidos na PJ, nos termos das folhas tais. Isso é a palavra da autoridade lançadora. Caso houvessem sido escriturados e tributados na pessoa jurídica, esta pudesse distribuir legalmente lucros e dividendos a seus sócios, não é a mera não devolução dos valores ou a não coincidência de datas e valores que desnaturaria a natureza desses depósitos. Portanto, para explicar com toda e qualquer dúvida relacionada a este particular, voto no sentido do julgamento ser convertido em diligência para que a repartição de origem ateste se os depósitos bancários que resultaram na infração
de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e o citado depósito bancário de origem não comprovada de R$ 3.997 já foram oferecidos à tributação pela VJ Giacomelli nas baixantes DCTFs, que é a confissão de dívida, bem como se esta empresa, optante do lucro presumido, poderia, nos termos da legislação, distribuir lucros e dividendos sem incidência de imposto, como afirma na peça recursal. Ao término, elabore relatório circunstanciado, oportunizando ao contribuinte prazo para manifestar-se. Ok. Ou seja, em linhas gerais, ele recebeu o dinheiro na sua conta, que era da pessoa jurídica, e ele diz assim, não, mas a fiscalização confirma que é de nota fiscal, ele identifica. Perfeito. Então, ele vai fazer o batimento. Eu acho Colegas, que alguém diverge da resolução? Eu acho que é a resolução nesse caso. Pode ser? Ninguém diverge? Então, no item 282 da pauta, desculpa a pressa, Márcio e Cortado. Tudo bem, depois a gente conclui. Em relação ao item 282 da pauta, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado de diligência de forma conclusiva a informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Esse é o resultado do item 282 da pauta do contribuinte Valdecir José Giacomelli. Ok, colegas? Então, a gente vai encerrar aqui a nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia de hoje, 3 de setembro de 2020. Retomamos amanhã às 9 horas, ok? Desculpa a pressa, mas nós temos um horário para encerrar. Boa noite a todos. Podem encerrar a gravação, Rafael e Francisco, e Marco Antônio pode encerrar.